Olá, queridos estudantes do Momentos Online, professor Sano Massanani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre República Velha. Vamos lá? A chamada crise do encilhamento, no final do século XIX, foi provocada, uma pergunta bem direta aí para a gente, objetiva, lembrando, o encilhamento é o nome da política econômica que o Rui Barbosa vai implantar no governo Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. E a política do encilhamento é uma política de emissão de moeda sem lastro, a ideia de, inclusive por bancos privados, a ideia de que se você imprimisse dinheiro, vamos dizer assim, a economia ficaria estimulada, a indústria ficaria estimulada, mas o que aconteceu foram consequências bem negativas. Nós vamos ter uma inflação crescente, vamos ter uma alta especulação também, a Bolsa de Valores, empresas fantasmas, enfim. E o Rui Barbosa acaba sendo afastado. Então vamos procurar aí, isso dentro da República da Espada, o período inicial da República Velha. Então vamos procurar aí para uma alternativa que tem a ver com isso. Letra A. Foi provocada pela moratória brasileira da dívida contraída junto a casas bancárias alemãs e italianas. Não tem nada a ver. Moratória quando você suspende o pagamento da dívida, posterga, e tal. E aqui não tem a ver com o caso. B. Pela crise da Bolsa de Valores, que não resistiu ao surto especulativo do pós-Primeira Guerra. Não, encilhamento é antes, a Primeira Guerra acaba em 1918, então tem até problema de data aí. C. Pelo fim da política de proteção à produção e exportação de café, não tem a ver com café diretamente, isso, que enfrentava forte concorrência colombiana. Errado. D. Pela emissão descontrolada de papel moeda, que provocou especulação financeira, sim, e alta inflacionária, com certeza. Então, provavelmente, aqui é a letra D, da emissão de moeda sem lastro. Vamos ver a E. Lastro, lembrando, você tem que ter uma reserva financeira, hoje em dia no Banco Central, na época era em ouro, hoje em dólar, para você poder equivaler o dinheiro que está em circulação com o dinheiro que você tem em reserva. Não precisa ser exatamente 1 para 1, existem várias regras. Então você tem que respeitar o lastro para você poder gerar dinheiro sem ter esses problemas que o encilhamento promoveu. Letra E. Pelo encarecimento dos bens de primeira necessidade, que eram majoritariamente importados dos Estados Unidos. Enfim, então realmente aqui tem a ver com o encilhamento é a letra D. As outras não tem muito sentido, ok? Vamos para a próxima. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. É um bom texto aí. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha, ou República Velha, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Neste período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, uma questão muito comum de prova, aí aparecendo no Enem, sobre o coronelismo, sobre a manipulação eleitoral, o poder local do coronel, o curral eleitoral, aquelas pessoas que sempre vão votar nos candidatos do coronel. É importante lembrar, pessoal, isso às vezes aparece em prova, que não necessariamente o eleitor ele vota sob pressão, vota obrigado, isso também existe. Muitas vezes ele vota porque ele vê o coronel, como diz aí o texto, benfeitor. É uma troca aí, vamos dizer, onde o coronel geralmente fornece pipa d'água, ajuda na obra, fornece médico, enfim, locais onde o poder do Estado, vamos dizer, também é ofuscado pelo poder local. Vamos lá, estrutura social, letra A, igualitária, não, pelo contrário, com nível satisfatório de distribuição da renda. Vamos ver a B, estagnada, não é uma boa palavra, com uma relativa harmonia entre as classes, não era estagnado, isso é dinâmico, essas relações políticas. Vamos ver C, tradicional, com a manutenção da escravidão, não tinha mais escravidão na República, no período republicano, nos engenhos como forma produtiva típica. Vamos ver a D.
ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão. Não era uma ditadura, né? Pelo exército e polícia. Não, aí tem a ver com também grandes proprietários de terra. Não tá legal, vamos ver a E. Agrária, sim, marcada pela concentração da terra, sim, e do poder político local e regional. Muito boa a letra E. Lembrando que existem práticas coronelistas em zonas urbanas também. Mas o coronelismo é um fenômeno muito tipicamente rural. Então, uma questão boa, muito comum, né, esse tipo de questão nas provas. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de República Velha, da política do café com leite, da política dos governadores e do coronelismo. Por falar em política, né, dos governadores, o problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. O grande livro aí do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, um dos melhores livros já escritos sobre a história do Brasil. Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido... Então, aqui está falando da política dos governadores, né, que o Campos Salles chama de política dos estados, que é uma troca de favor, onde o presidente dá amplos poderes aos governadores estaduais, e em troca os governadores ajudam a eleger deputados favoráveis ao presidente. Então, é um arranjo aí, como está sendo demonstrado, que faz parte de toda essa estrutura que comentamos, né, da República Oligárquica, a República do Café. Vamos lá. Expressa uma estratégia em qual sentido? Letra A, governar com adesão popular? Não, né? Não há aqui participação popular nesse arranjo. B, pode ser atrair o apoio das oligarquias regionais, dos grupos poderosos, né, dos oligarcas, pode ser. Exatamente, ele dá amplos poderes aos governadores, né, estaduais para atrair esse apoio. Deve ser a B, vamos ver C. Conferir maior autonomia às prefeituras. Não seria aos governadores de estado. Melhor. D. Democratizar, não. O poder do governo central. Não tem... Em República Velha, a gente fala de democracia, muito complicado. Né? Grandes fraudes eleitorais, manipulação eleitoral. O voto era muito limitado. Apenas homens alfabetizados acima de 21 anos poderiam votar. O voto era aberto, né? Não era secreto. Enfim. Mesmo tendo que ser alfabetizado, né, uma massa analfabeta votava a mando do coronel, né, enfim. Existia ainda também a chamada comissão verificadora de votos, caso por algum imprevisto, vamos dizer assim, um candidato de oposição ao coronel vencesse, ainda tinha que passar por uma comissão verificadora, né, isso pela lei. Então, falar de democracia em República Velha é complicado. Letra E, ampliar a influência da capital no cenário nacional. Não tem a ver aqui, né? Isso é para trazer o apoio, né, das oligarquias. Então, correta é a letra B. Ok? Bem, pessoal, então, fizemos alguns exercícios nessa parte 1 sobre República Velha e vamos continuar com mais exercícios na próxima aula. Aguardo vocês lá. Um abraço.